Você sabia que recentemente o príncipe Harry abriu o jogo sobre como o EMDR transformou a vida dele? Eu vou contar para vocês um pouco dessa história, falar por que ele procurou tratamento com o EMDR e também vou contar 3 outras personalidades, celebridades internacionais que também falaram sobre as transformações que o EMDR trouxe para a vida delas. Talvez o caso mais famoso de uma celebridade que fale abertamente sobre o tratamento com o EMDR tenha sido o do príncipe Harry, porque além dele falar sobre isso no documentário The Me You Can't See, que numa tradução livre seria O Eu Que Você Não Vê, ele também mostrou uma sessão ao vivo com estimulação bilateral. Então, nessa sessão, ele faz uso do abraço da borboleta e ele demonstra como a técnica funcionou para ele, fala sobre isso. E ele procurou pelo EMDR porque ele tinha crises de ansiedade e de síndrome do pânico. E toda vez que ele voltava para Londres, aquele lugar era um gatilho para ele, né? E tudo isso em função do falecimento da mãe. Ele era bem novinho quando a princesa Diana faleceu, e ele precisou de ajuda para reprocessar todos esses gatilhos, aquelas sensações corporais, todos os pensamentos que vinham à mente dele. Ele precisou de ajuda do EMDR para fazer esse trabalho. Esse foi um caso de muito sucesso, né, o do príncipe Harry. E o exemplo dele é muito interessante porque trata de temas muito atuais, né? Ansiedade, crise de pânico. Infelizmente, a gente conhece pessoas no nosso círculo próximo, ou talvez você que esteja assistindo esse vídeo seja uma das pessoas que passa por crise de ansiedade e de pânico. É um tema muito atual e o EMDR ele é extremamente eficaz no tratamento de situações como essa. Um outro grande nome estadunidense é da atriz Sandra Bullock. Ela falou recentemente num programa de televisão que ela procurou o EMDR. So I discovered something called EMDR. Yeah. Which amazing. Was the most healing. I was so scared to do it. Okay, now what is that? They use it for trauma and PTSD. Is there tapping involved? It can be tapping. It can be, I had the paddles. Yeah, okay. And it is literally the therapist going, start where you first find yourself in the house. And I was like, well, I was in the closet. Em 2014, a casa dela foi invadida por homens armados. E desde então ela desenvolveu o transtorno de estresse pós-traumático. Ela relatou que ela sentia, o corpo dela sentia como se aquela situação ainda estivesse acontecendo naquele momento, que ele ainda estava em estado de alerta e que isso gerou uma série de desconfortos e perturbações na vida dela. Com a ajuda do EMDR, ela reprocessou essa situação e ela relatou que o corpo dela está liberado para viver o momento presente e os pensamentos dela também, as crenças que ela tem em relação a ela. Então foi um caso também de bastante sucesso. E essa situação com a Sandra Bullock é interessante porque ela volta à origem do EMDR. O EMDR, o início dele foi realmente atrelado ao tratamento de transtorno de estresse pós-traumático. Ele ainda nos dias de hoje é considerado padrão ouro no tratamento do TEPT. A Miley Cyrus também, recentemente, ela falou numa entrevista ao The New York Times sobre o EMDR e como essa abordagem transformou a vida dela. You've discussed doing EMDR, and I did EMDR. Love it, saved my life. And I'm just wondering about that, what it did for you, how it helped you, because it's a very specific type of therapy that really, is to do with trauma. Yeah, that's sweet. All myself. Sounds so trippy, but this is medical. This is real. It is real. I've done it. It's real. I found myself on a mountaintop in a place that I had experienced a lot of trauma, in the snow in Montana. It was just a moment that was just a really intense kind of Ela desenvolveu muita ansiedade, medo de palco, ansiedade com relação à performance no palco.
E ela também reprocessou algumas questões relacionadas a dinâmicas familiares complexas que ela viveu ao longo da vida dela. E para fechar a nossa lista, eu vou falar para vocês sobre o rapper e produtor musical estadunidense Lil Jon. Recentemente ele também deu uma entrevista falando sobre como o MDR, ele diz, me salvou de mim mesmo, né? Palavras fortes. E para contar um pouco sobre a história dele, que foi uma história de muitos traumas ao longo da vida. EMDR. Did you ever do EMDR? I never did EMDR. EMDR is amazing because it taps into your subconscious. When I did EMDR, stuff came out that I didn't know was there. So it can it can find the root of why you got that trauma. E esse exemplo ele é muito interessante, porque no outro vídeo a gente já falou sobre trauma com T minúsculo e trauma com T maiúsculo, né? Sendo que o trauma com T minúsculo são aquelas pequenas situações do dia a dia que gotejam, e na soma aquilo se torna uma coisa traumática, uma situação traumática, um marco na vida da pessoa, enquanto o trauma com T maiúsculo são grandes eventos catastróficos, coisas que colocam de fato a vida da pessoa em risco e tal. E nessa situação, ele conta o quanto esses traumas com T minúsculo foram o fundamento daquilo que se tornou uma questão traumática maior na vida dele no futuro. Então esses foram exemplos de celebridades internacionais que falaram abertamente sobre o uso do MDR. Existem muitas outras celebridades internacionais, nacionais, que estão aproveitando dessa abordagem para se tratar, para ter mais saúde mental, mais saúde emocional, mais equilíbrio. E eu queria saber se vocês querem conhecer quem são as celebridades nacionais falando sobre esse assunto por aqui também. Então, se você quiser saber, curta esse vídeo e em breve a gente prepara esse material. Até logo, pessoal. Tchau, tchau.